Que a paz de Jesus esteja conosco, que possamos aproveitar muito esse estudo, porque ele foi muito importante para mim. Nosso tema foi baseado nesse nome, gente, as potências da alma. Ele está inserido na terceira parte, no capítulo 20, a vontade, desse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Nós vamos só acender uma lâmpadazinha, uma luzinha bem pequenininha, de tão interessante, de tão importante, que é esse texto no livro. Depois, gostaríamos que todos pudessem visitar essa obra e ler com calma, estudar, porque é muito interessante. Ele pergunta por que meio poremos em movimentos as potências internas e orientaremos para o ideal elevado. Como que a gente vai colocar essas potências dentro de nós em movimento? Só depende da nossa vontade. E ela vai nos orientar para um ideal elevado. Não é o nosso objetivo, a nossa encarnação aqui na Terra? Então, o uso persistente, e ele repete, tenaz, ou seja, perseverante, que não desiste, dessa faculdade soberana que é a vontade, vai permitir que a gente modifique, olha bem, gente, a nossa natureza e vencer todos os obstáculos. Nós vamos conseguir dominar a matéria, a doença e a morte. Ele apresenta casos que o domínio da matéria, pessoas que pela mente, pela vontade, eles falam, vou sangrar os estigmas de Jesus. E elas ficam sangrando por horas. Tudo isso pela vontade. Então, gente, a vontade é a maior de todas as potências. E a sua ação é comparável a um ímã. Ou seja, ela que vai marcar a nossa vida. Por exemplo, se eu fico aqui em casa desanimada, triste, o que eu faço? Nada. Agora, se eu tenho vontade, aí a vontade vai acionar a minha vontade de viver, de realizar, e isso vai atrair bons fluxos, boas vibrações. E aí, essa vontade, ela vai atuar, olha, com intensidade, não é fraquinha, não, com intensidade sobre o corpo fluídico nosso. E vai ativar as vibrações e vai nos preparar para o alto grau da existência. Então, olhe como é importante a gente atuar e ativar a nossa vontade. Porque aí ela vai modificar todo o nosso corpo fluídico. Ele vai atrair como um imã, gente. Pensa bem. Você vai acionar uma potência que é sua. Você não vai depender de ninguém. Você que vai acioná-la. E ela vai ativar as vibrações. Isso vai intensificar, né, o nosso corpo fluídico. E nós vamos ter muito mais energia vital, mais força de vida, menos desânimo e mais disposição para as realizações que viemos aqui, né, realizar na Terra. Então, só que é o seguinte, ele fala, nem sempre é possível, na ordem moral, afastar as vicissitudes, mas se pode adquirir força bastante para suportá-las com alegria, sobrepujá-las com esforço mental, dominá-las para que perca todo aspecto ameaçador, para se transformar em auxiliares de nosso progresso. Então, não tem como a gente afastar as vicissitudes. Aliás, é o que nós viemos fazer aqui. Aqui não é uma escola, um hospital. Então, nós viemos passar por vicissitudes para o nosso aprimoramento, para aprendermos as virtudes. Então, mas aí como que a gente pode enfrentá-las? Se a gente tiver uma vontade fortalecida,
nós podemos suportá-las com alegria e nós, com o nosso esforço mental, porque a gente tem tanta vontade que a gente domina, suplanta, né, pelo esforço, a doença. Nós não vamos ficar tristes, nós não vamos ficar desesperados, nós vamos ter sabedoria para ter as decisões, para melhorar o nosso comportamento frente à doença. Nós vamos ter bastante fé, porque nós vamos estar ativada a vontade. Então, nós vamos conseguir controlar pelo esforço mental a doença, qualquer vicissitude, qualquer sofrimento, porque nós vamos estar acionando a nossa vontade. E com isso, essa vicissitude, ela vai realmente funcionar como auxiliar do nosso progresso. Porque quantas vezes a gente falha, né? Vem as vicissitudes, desesperamos, choramos, oramos para tirar aquilo correndo da minha vida, em vez da gente analisar. E se às vezes a gente ficasse mais calmo, mais fervorosos, com muita confiança no nosso anjo da guarda, a situação às vezes não ficava tão ameaçadora, né? A gente ficava tão apavorado. O Leon Denis está falando da necessidade da gente ativar a nossa vontade. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, ao invés de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar seu futuro. Então, todos nós, na nossa criação, Deus depositou em nós os germes, a vontade, a fé. Nós temos vários sementinhas dentro de nós. E se a gente conseguisse, conhecesse, né? E o Espírito da Verdade está falando no Evangelho, amai-vos e instruí-vos, ou seja, vamos estudar, depois vamos adentrar ao nosso interior e nos conhecer para ver as nossas potencialidades. Aí a gente ia ficar deslumbrado e a gente não ia se julgar fraco e nem temer o futuro, porque a gente ia se sentir forte, porque o futuro seria criação nossa. A gente não ia ficar à mercê das situações, por causa da nossa força, na potência da nossa alma, que é a vontade. Ele fala, desperta do vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Então, ele está mandando a gente acordar. Vamos acordar. Vamos rasgar esse véu que está tampando nossos olhos, nosso raciocínio. Vamos aprender a nos conhecer e ver, perceber quantas potências eu tenho e eu não estou utilizando-as. Então, ele fala, o Leon Denis, o princípio superior, o motor da existência é a vontade. Quando a gente desliga o carro, o que acontece? Ele não vai nem para frente, nem vai para trás. Então, a vontade, ela é o motor da nossa vida. Eu posso ficar aqui parada sem vontade. Não, mas aí se eu tenho vontade, eu realizo coisas, eu faço. No Evangelho fala, se nós estivermos preparados, nós realizaremos prodígios. O que falta é a vontade. Então, ele ainda fala, levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista de vossos destinos. Então, todas essas existências cheias de sofrimento, cheia de dores, é porque eu não adentro ao meu interior e não conheço as potências da alma e nem ativo a vontade. Potência é força, poder. E se a gente ativa, é força para vencer outra força contrária, que tudo que luta contra a vontade.
Então, se a gente percebe, estudando, como eu falei, né, que a gente tem que se amar e estudar, a gente vai estudar o ser, a gente vai perceber que a gente tem uma poderosa rede de forças, energias ocultas, que o Leon Denis mandou a gente tirar esse véu, destampar. Vamos descobrir essa poderosa rede das forças. E lá no Leon Denis ele ainda confirma que todas as doutrinas que ele pesquisou para fazer o livro, todas as grandes doutrinas, fala, o reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. Então, não precisamos procurar fora, precisamos procurar dentro de nós. E aí, na sabedoria persa, olha o que ele fala. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Nós estamos morrendo de fome, sendo que nós temos bastante recursos. E aonde? Dentro de nós. E o Cristo repetiu várias vezes: o reino dos céus está dentro de vós. E há poucos homens, pouco de nós, que sabemos ler isso em nós. Gastamos a vida em coisas banais, improfícuas, percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Ou seja, será que tudo que eu faço, desde a hora que eu levanto até na hora que eu deito, tudo que eu faço, será que tem alguma coisa fútil? Será que tem alguma coisa que não vai levar a nada? Que não vai produzir nada? Então, nós temos que fazer esse balanço. O que eu estou fazendo do meu dia, das minhas horas? É útil para alguém? Às vezes até me prejudica. Então, é isso que o Leon Denis, esse tempo que você está perdendo, perde em se olhar, perde em se conhecer e valoriza as potências. Vamos estudar, vamos praticá-las, vamos acioná-las. Então, olha o que a vontade pode fazer na nossa vida, gente. Olha, às vezes a gente nem tem força, nem nada, mas pela vontade, pela nossa garra, nós vamos ver que a gente tem possibilidade de fazer muitas coisas. E essa vontade, gente, que eu estou falando toda hora, o que seria ela? É uma disposição íntima para realizar qualquer ação. Então, olha o exemplo que eu dei do Garfield para vocês. De repente, ele pensou assim, de repente bateu uma vontade de fazer exercício, é um desejo, é diferente da vontade. Aí ele falou assim, ainda bem que passou. Vocês perceberam a diferença? Ele sentiu um desejo, não acionou a vontade, a disposição íntima para realizar, ele ficou parado, não conseguiu fazer nada. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Não é isso que a gente veio fazer aqui na Terra? Vencer as nossas más inclinações? Aí os espíritos falam, sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, entre a gente não está fazendo esforço quase nenhum. Tá vendo? Porque a gente precisa fazer muito pouco esforço. É só acionar a vontade para vencer as nossas más inclinações. E aí, quanto de nossa vida seria muito menos sofrível, muito mais prazerosa, com muito mais boas ações, né? No livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, sobre vontade também. Aí, o Emmanuel, ele pega a nossa mente e compara com uma empresa. E aí ele fala que tem um gabinete da vontade, que é a gerência, e ele fala só desses 4 departamentos. Departamento do desejo, departamento da inteligência, departamento da imaginação e departamento da memória.
Aí ele fala, ó, a vontade, que é o departamento da gerência, é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a gerência esclarecida, o Emmanuel, todas as vezes que vocês forem ler, presta bastante atenção nas palavras. Às vezes a gente pega muito sentido superficial. E olha, ele fala gerência esclarecida e vigilante. Ela governa todos, não é um não, é todos os setores da ação mental. Então, gente, o que é gerência? Gerência não é administração, não é aquele que vai falar assim, agora a inteligência, o departamento da inteligência, nós vamos realizar isso. O departamento do desejo vai realizar isso com essa potência, nós vamos realizar nesse tempo, então ela organiza o tempo, planeja as atividades, cria situações. Então, a vontade é que vai administrar. Imagina uma empresa sem administração. Como que ficaria? Um fazia o serviço num tempo, o outro fazia em outro. No final, o produto final ia dar certo. Então, a gerência, a vontade, é a que comanda, é a que vai falar o tempo, a hora, a quantidade. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Aí ele ressalta lá todos os tipos de força. Só que vamos se apegar, ela é o leme. O leme de uma embarcação. Vamos pegar uma embarcação e quebra o leme e joga ele fora. O que vai acontecer? Ele vai para a esquerda, ele vai para a direita, ele vai para frente, ele vai ficar à mercê das águas. Se estiver chovendo, trovoando, muitas ondas, ele vai ficar se rebatendo. Olha o perigo que vai ser para essa embarcação. Ela não vai ter vontade. Ela vai fazer o que as águas determinarem que ela faça. Vocês estão vendo tanto que é importante a vontade na nossa vida? Será que a gente, em determinadas circunstâncias, ou no nosso dia a dia, quando a gente liga o piloto automático, ou seja, levanta, escova dente, come, paga conta, trabalha, papapá, será que alguma hora dessas horas, desses atos, nós estamos usando o leme da nossa vida? Será que a gente não está indo ao sabor das águas? Então, ó, a vontade é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, todos os textos estão confirmando o que é a vontade. Aqui ele está falando que é como se a gente apertasse o botão. Se eu apertasse o botão do celular e desligasse ou ligasse, a vontade é a mesma coisa. Então, é o impacto determinante. É ela que vai fazer com que as coisas aconteçam. Vamos ver agora o raciocínio que ele fez, ó. Vamos pegar o departamento do desejo. Lá no departamento do desejo, o que ele fala? Opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, lá no nosso departamento do desejo, o que a gente devia estar preparando, né? O nosso propósito. Qual é o seu propósito? Você já pensou? Qual é o seu propósito? O que é propósito? Propósito, no dicionário, é o objetivo da nossa vida. O que a gente veio fazer aqui? Só pagar a conta, né? Pagar as nossas dívidas, acertar? Será que Deus não tem outros propósitos para a nossa vida? Nós sabemos que a gente veio para fazer o bem. Ninguém nasce para fazer o mal. E nós viemos com o propósito de nos melhorar. E com isso, a gente pode melhorar o mundo. Porque se eu mudo, o mundo muda comigo. Então, nosso propósito pode ser assim: o que eu posso fazer de melhor que eu posso oferecer de mim para o mundo? E as aspirações? Seriam os ideais. Qual é meu ideal?
né? É aquilo de mais puro, de mais sublime que eu procuro na minha vida. Pode ser em qualquer área, da música, da caridade, da evangelização, do trabalho frente às pessoas carentes, ajudar nas escolas. Então, serviço, gente, ter propósito e aspirações para acalentar o estímulo ao trabalho. Eu tenho que ter uma meta para saber para onde que eu vou. O que eu quero da minha vida? O que eu posso fazer? Esse é o meu propósito, é a minha aspiração. Então, o ideal seria que cada um de nós parasse e falasse assim, qual que é o propósito da minha vida? O que eu quero? Por exemplo, eu tento seguir aquela meta, amai-vos e instruí-vos. Então, eu tento ser o melhor que eu posso, fazendo bem a quem aparecer. E estudar o máximo que eu puder. Esse é meu propósito, é a minha aspiração. Mas aí, se a minha vontade para, não tem vontade mais, né? Meu desejo está pobre. Não desejo nada, não tem propósito, não tem aspiração. Aí, o que vai acontecer? Pode comprar, ao engano, aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Por quê? Pensa, teve uma programação para reencarnar, quantas pessoas se envolveram, quantos recursos foram depositados na minha ficha para estar nesse momento aqui na Terra. E daí eu não aciono a vontade. É lógico que eu vou ter séculos de reparação do não aproveitamento de todos esses recursos que foram oferecidos na minha vida. Então, depois, na hora que eu chegar do lado de lá, o que você fez com a vida? Com todos os recursos que nós depositamos, que nós te oferecemos? Então, isso vai ocasionar muitos séculos de reparação e sofrimento para mim. Então, se eu acionar a vontade, ter propósito, ter meta e trabalhar, eu vou pular essa etapa. E o departamento da inteligência? Para que ele serve? Ele dilatar o que é? Aumenta os patrimônios da evolução e da cultura. Patrimônio não é bens? Então, são os bens espirituais da minha evolução. A evolução não é o processo que eu estou passando todos os dias? Não é a minha transformação? Ou o meu estacionamento, né? Se eu não acionar minha vontade. Então, se eu aciono a vontade, ela vai dilatar os meus patrimônios da evolução e da minha cultura. A cultura é tudo que ocorre, né? No meio, na cidade que eu vivo, eu aprendo com o modo de vida, né? Com as minhas crenças. Então, o departamento da inteligência, que são as ideias, né? São os meus pensamentos, né? Vão dilatar os patrimônios da evolução e da cultura. Não vou acionar a vontade. Não vou aumentar meus patrimônios da evolução. Vou viver todo dia, não vou fazer o bem nem o mal, vou viver. O que vai acontecer? Aí o Emmanuel fala, pode... Vocês lembram do barco sem leme? Se eu bato na rocha e acontece algum desastre, por isso que ele fala pode. Pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. O que é crime? Crime é todas as vezes que eu não obedeço a alguma lei, certo? Então, eu vou aprisionar na prisão por causa dos meus crimes. Então, se eu não cumpro a lei divina, eu estou fazendo um crime. Por que eu estou fazendo um crime? Porque eu não estou dilatando os patrimônios da evolução e da cultura para isso que eu vim. Não foi para estudar, para me modificar, para me aumentar os meus bens espirituais, acionando a vontade? Aí, se eu não aproveito isso, eu estou cometendo um crime.
E aí eu vou ficar preso para saber valorizar de novo, né, os patrimônios, tudo que foi me ofertado para mim evoluir, todas as condições que eu tive de estudar, de ser direcionada ao espiritismo, de frequentar uma casa espírita séria, que dá condições para trabalho. Então, tudo isso, se eu não tenho vontade, não, vou ficar lá em casa dormindo, não vou ler, não vou estudar, não vou participar de nada. Eu não estou acionando a minha vontade. Não, estou cansada, estou precisando descansar. Sendo que o Paulo fala até com os joelhos desconjuntados, nós devemos prosseguir estudando e trabalhando. Porque senão nós vamos cair nessa prisão de criminalidade, porque estamos cometendo crimes quando a gente não obedece às leis divinas, que é a lei do trabalho, a lei da convivência. E na imaginação? Departamento da imaginação. Então, a imaginação, né, você lembra já de quê? Pensamentos, ideias, né? Então, através dos meus pensamentos e das minhas ideias, eu vou amealhar, tá vendo? Amealha as riquezas do ideal e da sensibilidade. O Emmanuel não avisa para nós que a gente tem que desenvolver duas áreas, a do sentimento e da inteligência? Então, a sensibilidade é a questão de quebrar essa dureza dos nossos corações, né? Então, o departamento da imaginação, ela faz com que venha pensamentos, ideias, né? Para mim se tornar rica. O ideal sempre é um objetivo elevado, sempre é uma aspiração de mudança, né? De realização em alto patamar. Mas aí eu não vou acionar minha vontade. Eu não vou ficar vigiando meus pensamentos para eles sempre ter pensamentos bons. Eu vou ficar com ideias, né, ruins. Eu não vou acionar a minha vontade para dirigir esse departamento da imaginação. Olha o que eu vou conseguir. Eu posso gerar perigosos monstros na sombra. Eu tenho duas possibilidades: pensar coisas positivas ou pensar coisas negativas. Não acionando a vontade, vou ter pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, olha o que faz para a gente. Pode gerar perigosos monstros na sombra. Então, tá vendo a necessidade da gente acionar a vontade? A nossa força, o nosso leme de controlar o departamento da imaginação, ter bons pensamentos, boas ideias, para que a nossa vida, né, seja mais rica, mais sensível. Agora, o departamento da memória. Para que serve, né, o departamento da memória? Aí ele fala, arquiva as súmulas da experiência. Então, ele arquiva os resumos de todas as nossas experiências, a que eu estou passando atualmente e as anteriores. E todos os investimentos que eu estou fazendo para engrandecer minha alma, né? Que é tendo boas ideias, bons pensamentos, estudando. Tudo isso eu estou investindo na minha alma, no meu aperfeiçoamento moral, na minha transformação, na minha reforma íntima. Aí eu não aciono a vontade, certo? O que vai acontecer? Mesmo a memória sendo fiel à sua função de registradora, ela não é para registrar, para gravar lá na nossa memória tudo o que acontece, ela pode cair em deplorável relaxamento. O que será que o Emmanuel quis falar? Relaxamento. Relaxamento, gente, é você esquecer dos seus deveres. Mesmo que a memória está lá, né? Fazendo o seu registro, eu não lembro que eu tenho que ser grata aos meus pais. Eu não lembro os ensinamentos todos, né? Que eu escuto de Jesus, que eu tenho que amar o meu próximo, tratar ele com muito carinho, com muito respeito, né? Eu não lembro disso.
Eu não lembro de nada, então eu viro uma pessoa relaxada. Não esquento com dever nenhum. Deixa a vida tocar. Ah, não consigo fazer isso. Ah, não consigo fazer aquilo. Porque eu virei uma pessoa relaxada. Eu cultivo a tristeza, eu cultivo o desânimo, porque eu não estou usando uma potência que está dentro de mim. Eu estou morrendo de fome na porta do armazém. Olha que dó, né? Então, ó, só a vontade é suficiente. Gente, só a vontade. Ela é o bastante forte para sustentar a harmonia do espírito. Por quê? Eu tenho vontade, eu tenho foco, eu tenho meta, eu não fico esperando as coisas acontecer, eu não fico esperando as pessoas virem atrás de mim, falando, ó, tem esse serviço para fazer. Porque eu aciono a vontade, o meu motor. Eu sei que eu tenho que procurar coisas, né, que vão engrandecer minha alma. Eu não vou ficar perdendo tempo, meu dia inteirinho, com coisas que não vão ser produtivas comigo. Porque eu estou entendendo aqui a lição, que a vontade, eu não quero ficar em harmonia, eu não quero ficar sempre calma, sem aflição, usando a fé. Então, vamos acionar a vontade. Aí, o Emmanuel faz uma ponderação. Só que a vontade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra e mantê-los coesos na corrente do bem. O que ele quis falar com isso? Eu penso, emito, formo os pensamentos em torno de mim. Quem está perto de mim, emite também. Então, tem a reflexão mental. Mas, e aí uma, né, reflete na outra e acaba tendo essa conexão e acaba interferindo na vida. Você entra num lugar e fala assim, não, mas que ambiente pesado, que lugar difícil de viver. Aí ele fala, nessa hora, a vontade aciona. Porque aí ela aciona a disciplina e administra para que eu não sinta tanta reflexão dos meus companheiros. Ou seja, eu vou ajudar todo mundo. Porque eu vou ter, com a minha vontade, bons pensamentos, boas ideias, boas aspirações, bons propósitos, vou ter muitas boas experiências e com isso eu vou lançar formas, pensamentos que vão ajudar a mim e a todos ao meu redor. Nós conseguimos movimentar as potências internas pela vontade, pelo uso persistente, tenaz, para modificar a nossa natureza. E com isso, a gente aproveitar melhor nossa encarnação. Então, gostaria que essa conversa nossa possa fluir na vida de vocês, como fluiu na minha no dia que eu peguei esse livro, O Problema do Destino e da Dor. Dê uma olhada, dá uma estudada. Só de ler te dá um ânimo de vida, você fica muito mais com vontade de viver, de realização. E aí, nós que vamos fazer a nossa própria vida, nós não vamos ficar à mercê dos acontecimentos, porque nós vamos ter bons pensamentos, boas conversas, boas ações, e com isso transforma a nossa vida. Nós não vamos ter imediatamente, vocês lembram do capítulo 5? Das causas atuais das aflições? É por causa do nosso comportamento hoje. Então, vamos modificar isso pela vontade. Eu espero que vocês tenham gostado, que todos aproveitem, mas não deixa de ler, de pesquisar no livro Pensamento e Vida e o Problema do Destino da Dor. E muito obrigada pela oportunidade.